Mais uma vez, Pedro Venceslau conosco para trazer análise sobre esses números e principalmente a participação aí de Geraldo Alckmin como um potencial candidato mais uma vez ao Palácio dos Bandeirantes, ele que já ocupou ao longo de 4 mandatos, não todos completos, né? Um deles completou o mandato que era de Mário Covas, mas é o homem que mais tempo governou o estado de São Paulo. E é um fator importantíssimo, né, Yuri? Claro que esses números da Quest trazem também todo o recall de Geraldo Alckmin, do período que ele governou o estado de São Paulo. Nessa longeva temporada do PSDB no poder aqui no estado, foram 28 anos, e o Alckmin foi o principal protagonista aqui no estado, quando estava no outro campo, ali no campo da direita, representando o antipetismo. Além disso, disputou 2 vezes a presidência da República, e numa delas chegou ao segundo turno contra o próprio Lula. Agora, dito isso, no governo atual, no 3º mandato de Lula, Alckmin tem sido um protagonista, ao contrário do que foi, por exemplo, Hamilton Mourão, que foi um vice que não contava com a confiança do presidente, não liderava missões importantes, nem tinha nenhum cargo além do cargo de vice-presidente decorativo. Muito longe disso para Geraldo Alckmin. Ele, além de ministro, ele tem assumido diversas missões no governo do Lula em áreas diferentes. É uma espécie de interlocutor, inclusive com as Forças Armadas. É ele que conversa sobre as demandas dos militares, na questão da compra de um submarino nuclear, por exemplo. Então, o Lula optou por dar protagonismo a Geraldo Alckmin porque confia no seu vice. Não vê Geraldo Alckmin como Michel Temer era para Dilma Rousseff. Então, é uma relação que é muito fluida. E esse protagonismo do Alckmin no tarifaço também colocou ele em evidência, como aquele que é um moderado, como aquele que conversa com setores da economia aqui no Brasil, tenta fazer a interlocução com os Estados Unidos, faz o meio-campo e está sempre aparecendo em alguma entrevista coletiva. Isso coloca o Alckmin, então, como nome do campo da esquerda, e quem diria, né, como o mundo gira, mais bem posicionado para vencer uma eleição que esse campo nunca venceu em São Paulo, nunca nem passou perto disso. Tudo bem, Fernando Haddad chegou no segundo turno, na última eleição para governador, mas aí esbarra no antipetismo do interior do estado, Ribeirão Preto, Barretos, que agora está tendo aquela famosa festa do peão. São algumas regiões aqui no estado onde o PT nunca conseguiu exercer grande influência. O PT sempre foi forte na capital, governou a cidade de São Paulo por 3 vezes, em 3 mandatos diferentes, não conseguiu reeleger nenhum deles, mas nunca conseguiu passar disso. E Geraldo Alckmin, então, desponta como a salvação da lavoura para o PT no estado. Os petistas aqui de São Paulo e também aqueles que trabalham no projeto nacional do Lula, cada vez mais vem apontando o Alckmin como aquele que pode dar um palanque forte para o Lula no maior colégio eleitoral do país. O Alckmin só vai topar essa missão se o próprio Lula pedir, e pedir com muito jeitinho. Até porque, né, Pedro, se Tarcísio de Freitas não disputar a presidência e for tentar a reeleição, colocar o Alckmin nessa disputa, se fosse pelo governo de São Paulo, seria pedir para Alckmin ir para o sacrifício, ao menos, né, no cenário de hoje. A ver, né, porque ele tem se mostrado bem leal, a ver se ele toparia ir para esse sacrifício e não sair, eventualmente, novamente uma chapa como candidato a vice na chapa do presidente Lula. Enfim, tantas variáveis, tanta água para rolar ainda. Te chamo daqui a pouco, Pedro.